O Vasco joga no sábado contra o São Paulo pelo Brasileirão e precisa voltar a vencer. Em 16º lugar no Brasileirão, o Vasco está só um pontinho acima da zona de rebaixamento. O time vai tentar mudar esse cenário com jogos consecutivos fora de casa. No sábado, o Vasco pega o São Paulo às 6h30 da noite no Morumbi. E no dia 27, viaja para enfrentar o Fortaleza. O técnico Maurício Barbieri tem tido a semana livre para treinar o elenco. Ele admite que tem faltado precisão na definição das jogadas. Nos últimos 4 jogos, o Vasco só marcou 2 gols. Contra o Santos, foram 50 bolas levantadas na área, sem sucesso. A gente precisa ser mais eficiente? Concordo, sem dúvida nenhuma. Isso a gente tem que evoluir, tem que crescer nesse sentido. Mas é um processo, muitas vezes é doloroso. Nós vamos essa semana trabalhar mais, trabalhar melhor, e nós vamos buscar de novo no sábado. Contra o São Paulo, o Vasco vai tentar encerrar a seca. Já são 5 jogos sem vitórias. Tem jogadores característicos para fazer a função. Fernandão, então tá bom. Então o time precisava ganhar, ele botou um volante. Vai, explica. Eu não tenho explicação para isso. O que ele, na minha opinião, que ele quis fazer? O Jair era um homem da saída de jogo. Quem fez essa saída de jogo foi o Jair. Ele optou pelo Galarza, pela direita, e pelo Barros, que é um menino que até que entrou bem, entrava na área, tentava as finalizações, só que a bola não chegava. Eu acho que ele botou um volante para segurar, para não tomar um gol de contra-ataque. Mas mesmo assim, o Santos abdicou de atacar. O Santos não atacou. Eu acho que não precisava. Porque agrada ao Barbieri jogar com 3 homens por dentro. Uns chamam de 3 volantes, outros chamam de 3 meias, como já falamos aqui. Só que, será que não é hora de abrir os 4 e jogar com 2 caras por dentro? Usar o Alex Teixeira por dentro? Fernando, a gente volta na discussão que você acabou de falar. Não adianta ele ter a semana se ele não tem as peças. Então ele pega as peças que ele tem nessa semana e testa esses 4 por dentro que você está falando. Pode ser. Porque o torcedor do Vasco está chateado que, assim, não vê evolução. Bota a arte aqui. Olha os últimos jogos do Vasco. Olha isso aqui. Ó, uma vitória em 10 jogos, Fernandão. É verdade. Como é que perde paciência pro torcedor, ô Flávio? Não tem como. E ainda tem outra coisa. Não adianta o Vasco ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão, não adianta o Vasco empatar com o Palmeiras, não adianta o Vasco empatar com o Fluminense e perder pro Bahia em casa e perder pro Santos em casa. Aí a conta não vai fechar. E o próximo jogo em casa é o Goiás. Daqui a 5 rodadas. Não, e que posso dizer que é um confronto mais direto, né? Não pode chegar pela tabela do Vasco e pela tabela do Goiás, pode ser que quando chegar nesse jogo, o Goiás seja até melhor, porque o Vasco tem 4 pedreiras pela frente. Fortaleza, São Paulo e Fortaleza fora, tu sabe como é que é. Vê o Fluminense lá contra o Fortaleza. Tudo bem que era time misto, mas pra mim o time misto do Fluminense ainda é melhor que o do Vasco. Assim, se você for comparar. Até por hoje, tá já automatizado. Aí depois é o Flamengo no Maracanã e beleza, é o clássico, pode ser um jogo pra levantar, mas é o Flamengo no Maracanã. E depois é o Internacional lá, que é um time também encardido, difícil de jogar lá. Difícil, cara. Ele tem que ter soluções para os problemas que acontecem. Mesmo com a falta de variedade desses jogadores mais técnicos, né? Mais construtores. A gente está falando aqui o Flavinho, que é o cara que constrói mais no Vasco, é o Léo. É um zagueiro. Que é o cara que sai de trás, que tem os passes mais agudos e que tenta alguma coisa mais diferente. Tocou. Aí, ó, lá vem a voz de Deus. Pelas declarações, a sensação é que Barbieri está vendo outro jogo e que ainda não entendeu o tamanho do Vasco. Acho que não é isso não. Eu também acho que Eu não. acho que ele sabe o tamanho do Vasco, até por isso ele aceitou o desafio, porque não é simples, né, essa reconstrução. Mas ele sabe o que ele tem na mão. Ele sabe o elenco que ele tem na mão. E é por isso que ele foi infeliz na analogia. Mas não dá pra interpretar com essa analogia que ele fez, que parece que ele não entende? É interpretativo, é ambíguo. Você pode entender o que você quiser. Porque o argumento de falar assim, o Santos nunca caiu, tá acostumado a jogar na elite. Pô, o Vasco tá mais acostumado ou tão acostumado. Tudo bem, o Santos tem a época do Pelé lá, que tem um monte de mundial e etc. Mas assim, o Vasco é tão grande quanto o Santos, se você for falar de um passado mais recente. Tem Libertadores também. Claro, de novo, o Santos lá de trás do Pelé é imbatível e a gente já sabe. Mas eu não sei se esse argumento dá... Eu tô contigo e com o Flávio. Eu acho que o Barbieri é um cara inteligentíssimo. Mas talvez na escolha das palavras possa dar a entender pro torcedor mais, né, efusivo, que ele não tem a dimensão de que o Vasco é gigantesco. Pode ser. Usar CTI na parada como se o Vasco estivesse no pi lá. Não, eu acho que ele entende, sim, o que é o Vasco. Só que ele não tá... Eu acho que ele tá... Essas falas dele, pra mim, demonstram um incômodo dele com o que ele tem em mãos hoje e pelo que ele tá conseguindo trabalhar. Ou o que ele não está conseguindo fazer desse time jogar. Ele treinou o Flamengo. E ele sabe muito bem o tamanho do Flamengo. O Red Bull dele atropelou um monte de gente. Mas aí
uma outra prateleira, né? É isso Flamengo aí. e Vasco estão aqui, Red Bull tá aqui. Não, eu digo assim, porque ele mostrou um bom futebol sim, o time sim. dele. Mas aí o que é? Ele ficou lá quantos anos? Ah, é? E outra, assim como o Vasco, ele pegou o início de um processo, uma reconstrução. Como o Fernando falou, e eu acho que ele está perfeito nisso, foi perfeito. Não dá pra gente pedir pro torcedor ter calma. Mas deixa eu te falar uma coisa. O senhor tem até cara de gringo. Seu sobrenome é italiano? Sim, Mas o senhor mora no Brasil desde sempre. sim. O senhor sabe que no Red Bull ele tem mais tempo de trabalhar quando você aceita um Vasco, um Flamengo, Sem um Botafogo, dúvida. seu tempo é mais curto. Sim. Então assim, o João que tá falando aqui, o Flávio parece que não conhece futebol brasileiro, ele tá implicando contigo aí. Não, mas é porque eu justamente eu quero navegar em ondas diferentes do que, Que a gente isso, navega Carlos hoje. Leite? Aquele surfista Carlos Leite? Não, Medina, por favor, vamos valorizar o produto brasileiro. Boa, Vamos valorizar o produto. Eu não quero que o treinador seja demitido daqui a 3 meses, por mais que o resultado não apareça. Senão a gente vai continuar vivendo esse ciclo vicioso de demitir treinador a cada derrota. Vamos lá. Acho que é diferente. O Vasco perde esses próximos 4 desafios. Se o senhor fosse o dono da SAF, o senhor faria o que o John Textor fez com o Casco? O senhor manteria o Barbieri? Mesmo Manteria. perdendo esses 12 pontos? Manteria. Eu também. Não, muito bem. Porque tá chegando o meio do ano. Daqui a um mês. Só lembrando que se o Vasco perder esses 4 jogos, que eu acho que não vai acontecer, o Vasco automaticamente vai pra zona. O meio do ano tá chegando, período de contratações. O Vasco não tá com dinheiro, os caras não têm o caixa para usar. Vai atrás do mercado, vai buscar esse Mas meia o cara que todo vai mundo gastar? fala. É o Tem mínimo, que gastar, é o mínimo né? que se pode fazer quando você tem essa possibilidade e você vê que isso falta na sua equipe. Não sou eu que estou vendo, não é o Flavinho. O próprio Barbieri já falou que esse meia construtor o Vasco não tem, que é o Orelhano, que é um menino. Mas, Fernandão, precisa desse cara aí. E manda o Neném embora. Esse é o ponto pra mim. Mas, gente, vamos lá. O Nenê já não conseguia entregar com tanta eficiência na Série B. Mas se não vence há 10 jogos, se ele joga de 3 em 3 e ele dá um passe daquele de 3 em 3, já eram 9 pontos a mais. Concordo, Eu também mas os caras não esperavam, não acreditaram que isso fosse acontecer. Então, Entendeu? Às vezes o planejamento não sai como a gente acha que sairia. Tem que ter paciência para não tomar decisões equivocadas e jogar tudo por água abaixo. Tá ruim? Tá. Tem que melhorar? Tem. Mas de forma equilibrada. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez quando o senhor jogava, o senhor já ficou lá na zona? No Flamengo várias vezes. Era fácil sair da zona? Quando a gente queria, sim. Vai se enrolar. A Marissa tá assistindo. Quando a gente queria, saía da zona. Quando tu não quer sair da zona, tu fica lá, né, Alan? Acomodado, né? Quando tá confortável. Tem um amigo nosso, Saulo Falconeri, lá de Pedro do Urubu. Ele também falou que é difícil quando tá na zona, passar às vezes é complicado. O Flamengo tava na zona de rebaixamento na última rodada. É verdade. E já tá em 9º lugar, 10º. Em 9º, não sei. E o Vasco nem chegou ainda. Ô, Sandro Espinosa, é fácil sair da zona quando tá na zona de rebaixamento? Tô com o Fernandão. Ah, a Patrícia tá do lado, né? Ele é bobo, né? Vasco ultrapassa número de derrotas em 2022 todo jogando em casa. Inscreva-se no canal para que você consiga acompanhar mais notícias do Vasco que serão distribuídos diariamente. Ative as notificações e deixe sua curtida. O Vasco da Gama enfrenta um momento desafiador em sua campanha no ano de 2023. Após um desempenho positivo em 2022, quando conquistou resultados expressivos jogando em casa, o clube carioca viu-se ultrapassar o número de derrotas em sua própria casa em comparação com a temporada anterior. A força do Caldeirão de São Januário, historicamente um reduto de vitórias para o Vasco, tem sido abalada pelos adversários nesta temporada. Com o elenco reformulado e a chegada a boas peças, a equipe ainda busca encontrar sua melhor forma de atuar e fazer valer o mando de campo. Na minha opinião, algo bem ruim para o Vasco, isso porque ano passado fazia São Januário seu grande ponto forte nas competições, um apoio de sua torcida. Comente aqui abaixo o que você acha que poderia mudar, se inscreve no canal e ative as notificações.